a todos. Bom dia. Primeiro eu fui desafiado por essa comissão, né? Falar de gestão de pessoas. A minha formação é atuária. Então, nada a ver uma coisa com a outra, mas segue o desafio, né? Mas o convite foi muito bacana. Vou chamar aqui a Dacirley, que é a Dadá pra gente, né? Conhecida como Dadá. Mas realmente o tema é muito bacana. Ontem mesmo eu passei por essa experiência, onde eu estava em Salvador fazendo uma palestra lá para um grupo de pessoas de uma patrocinadora, muito bacana. Eu diria que hoje a minha função maior é me comunicar com os participantes, patrocinadores, assistidos e pensionistas. Não vai fazer cálculo, eu deixo os cálculos dos outros atuários lá, a gente conversa lá, linha depois, mas a minha função maior hoje seria conversar com essas pessoas. Bem, eu estou formado há bastante tempo, estou nesse mercado de previdência fechada, voltei agora em 2014, a TV Previdência me fez o convite, né? Eu estava há 10 anos no Grupo Caixa Seguros, no Grupo Caixa Seguros eu trabalhei em todos os anos, tanto de seguros, e no final, antes de sair de lá, eu estava no ramo de previdência complementar aberto, não fechado. Trabalhei na CAPEF também, que é o Fundo de Pensão dos Funcionários do Banco do Nordeste, e o meu primeiro emprego aqui em Brasília foi na antiga Gama Consultora Associados, que foi adquirida pela Mercer, hoje é só Mercer, né? Então, aqui em Brasília são 16 anos de trabalho, muita experiência, muitas coisas boas, né? E um desafio enorme. Eu costumo dizer, depois que eu entrei na minha previdência, diferentemente lá na Caixa Seguros, que uma vez que você está nesse mercado, você não escapa dele, você tem a responsabilidade de educar quem está dentro dele para trazer uma aposentadoria mais confortável lá na frente. Mas muito na linha do que aquela geriatra falou, né? Ou seja, o Lucas colocou aqui também no início, a gente tem que parar de olhar o nosso participante no momento que ele entra no plano, no momento que ele se aposenta. Ou seja, a gente tem uma responsabilidade direta, né, na aposentadoria dessas pessoas. E o tema é muito pertinente aqui, e aí eu vou abordar essa questão de quem é essa responsabilidade no âmbito de desafios, tá? Eu entendo que esse mercado dá um desafio muito grande, principalmente hoje quando se fala de reforma de previdência, e que hoje as pessoas estão mais antenadas com as coisas. Por quê? Porque ela tem acesso à internet, ela tem um celular na mão. A gente viu aí no cenário político que as mídias sociais fez muita reverberação aí no cenário político, e na previdência, em educação financeira e previdenciária não é diferente. Sempre lembrando, nós temos que respeitar as gerações. O fato de eu automatizar coisas não quer dizer que eu tenho que esquecer as pessoas que não é desse meio. Ou seja, a gente está falando aqui, o aposentado estava acostumado a receber o seu contra-cheque lá no final do mês, agora não recebe mais, e aí ele começa a reclamar na central de atendimento lá da entidade, e aí a gente acha que tem que digitalizar tudo e achar que a pessoa lá está com 85 anos, ela também tem que estar altamente digital os jogos, né? A disruptura ela tem que existir, mas a gente tem que respeitar as pessoas, ou seja, eu tenho que trabalhar dentro da entidade as pessoas que estão lá, ok? Então vamos lá. Eu quero trazer aqui duas coisas que eu acho que eu ainda passo por esse momento, porque eu sou um autopatrocinado de um plano de previdência. Além do meu plano de previdência atual, eu sou autopatrocinado. O que acontece? Antes a gente tinha aqui patrocinadores, instituidores, participantes, ou seja, em que o participante interagia muito mais com a patrocinadora do que com o fundo de pensão, né? E aí quando o participante se aposenta, é que ele começa a interagir mais com a entidade, ou seja, eu passo por isso hoje. Para você ter ideia, o meu fundo de pensão lá, ele só manda para mim um e-mail dizendo que vai ser debitado no dia 10 a minha contribuição. Salvo isso, ele me manda um e-mail no final do ano sobre benefício fiscal. Veja, todo mês ele manda uma mensagem para mim dizendo que vai debitar o meu plano de previdência na minha conta, e no final do ano ele fala, benefício fiscal, se você faz declaração completa, vamos lá, você pode deduzir até 12% da sua renda bruta anual. Passou-se o ano todinho e ela em momento nenhum traçou nenhuma comunicação comigo voltado para tudo aquilo que o Lucas já falou no princípio, a questão de cliente, ou seja, vermos o participante não como participante, mas como cliente. E o que ele colocou muito bem, aqui a gente não está tratando de CTC, mas se a gente não tem um participante dentro do plano de previdência, o plano de previdência pode finir, e aí a gente vai ter que procurar outra coisa para fazer. Então, importante
e a gente sempre trabalhar essa questão de tratar o participante, o aposentado, o pensionista como cliente da instituição. E não só ele, como da mesma forma os institucionais que aqui, os patrocinadores e instituidores. Ou seja, a patrocinadora sem a expertise demanda a FPC a solicitação dos clientes. Ou seja, como o participante ele tem uma sinergia maior com a patrocinadora, ele demanda para a patrocinadora, e a patrocinadora que não tem expertise aí, vai demanda para a entidade lá, né, as perguntas, né? E os assistidos, né? O que acontece? Vai se aposentar o primeiro contato, liga na central de atendimento, e aí, ó, eu quero me aposentar, o que eu tenho que mandar de documento? Aí manda os documentos, aí a gente manda a simulação com 30, 40 tipos de concessão de renda, né? Ou seja, eu não sei, eu acho que ninguém tem. Desculpa aí, diretor, eu sei que a minha diretora está aqui, mas nós temos um plano de benefício que ele tem 24 tipos de renda. A gente não conseguiu nem colocar ele no APP, porque o APP não tem condições de devolver as rendas simuladas. Né? Então veja a complexidade do negócio. Ou seja, eu tenho um plano de benefício que me dá 24 alternativas de aposentadoria. Como é que essa pessoa vai decidir qual tipo de renda que ele vai optar no momento de entrar, né, em gozo de aposentadoria? Né? Então, essa sinergia tradicional, para mim, é uma coisa que ainda existe, mas que a gente tem que pensar como mudar. Entendeu? Ou seja, a gente tem que sair da questão de ser reativo para ser proativo. Ou seja, hoje o que eu percebo muito, mesmo depois de voltando para esse mercado, é que a gente ainda é muito reativo ao que o participante demanda para a gente. Né? Então, a gente hoje tem a condição de traçar opções para que os participantes, os patrocinadores, os assistidos e pensionistas possam se relacionar melhor com a gente. E é aí que vem o que já foi batido aqui pelo Ricardo. Né? Fala-se muito hoje experiência do cliente, jornada do cliente. Né? Eu acho que muitos devem ter visto aquele trabalho que a Copel fez. Lembra daquela foto daquele, eu acho que é um eletricista, que ele está com o filho dele no colo aqui, e aí a Copel usou aquela foto para circular entre as pessoas lá do plano, e aquele dia lá que circulou foi o dia que rolou mais adesões ao plano, né, da Copel, o plano de família. Né? Então veja, a experiência do cliente, o cliente teve um filho, aquilo foi tratado dentro daquele ambiente do plano e protagonizou várias adesões ao plano. Ou seja, hoje, se nós não tivermos essa sinergia constante, ou seja, FPC conversando com participantes, assistidos e beneficiários, com patrocinadores e instituidores, e a FPC, dificilmente a gente sai daquele modelo tradicional. Por quê? Porque a gente não vai atingir o objetivo como foi colocado aqui pelo Ricardo. Ou seja, como é que a gente pode preparar uma pessoa para a aposentadoria se a gente ainda está naquele modelo tradicional em que a gente atua de forma muito reativa. Ou seja, o participante demanda, a gente responde e a gente se dá por satisfeito. Então, fica aqui o grande desafio, né, que seria a gente abordar a experiência do cliente. O que é a experiência do cliente? O cara compra um carro, o participante, ou ele tem um filho, o filho dele entra na faculdade, a gente tem que de alguma forma, através dos dados dos clientes, a gente poder criar uma comunicação voltada para ele. Entendeu? Ou seja, a gente simplesmente trata o cliente pensando somente na questão de aposentadoria, que é uma coisa que eu vou passar, vou falar mais adiante ali. E aí, qual o maior desses desafios aqui relacionado ao RH? O envolvimento do RH das empresas. Primeiro, na adesão dos participantes. Gente, eu trabalhei no Grupo Caixa Seguros 10 anos, e uma coisa eu digo, o funcionário do banco, ele só vende um produto para você se ele conhecer. Se ele não conhecer, ele não te oferece. Por quê? Porque na hora que você fizer uma pergunta e ele não souber responder, o que vai acontecer? Ele pega o produto e põe dentro da gaveta. Então aqui, no momento da adesão dos participantes, se o RH não está tão treinado de tal forma que ele conheça realmente o plano, indo e voltando, e falando das possibilidades que o participante tem dentro do plano, dificilmente você vai conseguir fazer esse participante entrar posteriormente. O histórico que nós temos aí, que eu venho de visita que eu faço em campanhas de revisão de percentual, tem participante que está há 20 anos ainda pensando se entra no plano. Ou seja, ele já entrou na empresa há 20 anos atrás, e ele me pergunta se hoje vale a pena entrar no plano de previdência. Ou seja, faltou o quê? Lá na adesão. E outra, se ele tiver dúvida do modelo, se é progressivo ou regressivo para o participante, se ele ficar para decidir depois, ele também não volta.
Porque ali você perdeu a oportunidade de fazer a adesão do participante. Então, o RH tem essa responsabilidade, mas nós que somos de entidades fechadas, nós temos que dar a expertise para eles. A gente sabe muito bem que os RHs das empresas têm muita rotatividade de funcionário, e mesmo assim isso tem que ser um trabalho perene, ou seja, constante, ou seja, tem que haver aí resiliência e continuar nesse processo, né? Atualização cadastral, arrecadação automatizada, campanha de revisão de percentual. Quando você vai falar tudo isso com a patrocinadora, não, isso é muito trabalho. Entendeu? Vai dar muito trabalho para a gente. Porque é o seguinte, qual vai ser o primeiro produto que o RH vai entregar para o participante no momento da adesão? Vai ser o plano de saúde, o ticket de alimentação, o ticket de refeição. Por quê? Isso aí ele não precisa de nenhum poder de convencimento para fazer a pessoa entrar. Entendeu? Plano de saúde, ó, aqui é o plano de saúde. Ele tem dúvida de que ele deve entrar no plano de saúde? Nenhuma. Mas na hora de vender o plano de previdência, aí ele vai ter. Por quê? Porque ele vai ter que explicar para o participante como que funciona. E aí quando você fala atualização cadastral, para você ter ideia, a gente tem um histórico, pelo menos lá na nossa entidade, o nosso cadastro é mais atual do que o da patrocinadora. Então muito cuidado quando vocês forem atualizar os dados de vocês em relação aos dados que você tem na entidade. Por quê? Porque, por incrível que pareça, aquele banco, ele vai lá, faz adesão há 20 anos atrás, ele não atualiza, já mudou de casa, já mudou o telefone, mas ele não atualiza os dados dele. Então, como ele tem sinergia com o fundo de pensão, ele vai lá, como ele tem um site, ele vai lá, atualiza, e aí às vezes os nossos dados estão mais atualizados do que o dado da empresa. A gente fez um processo de transferência de gerenciamento. A gente chegou para a patrocinadora, não, passa os dados cadastrais para a gente, não, manda todo mundo preencher a ficha de atualização cadastral, que aí depois vocês mandam para mim, que é para eu atualizar o meu banco de dados, porque eu sei que se eu mandar para vocês, vai estar completamente desatualizado. Então a gente tem muito desse problema aqui. E aí a questão do cadastro é importante para quê? Para as campanhas, para você poder fazer a sinergia com os participantes, né? Outra, isso aqui é uma coisa que a gente faz lá na nossa entidade, né? Reuniões via telefone ou videoconferência, e outra, treinamentos constantes aos funcionários da RH. Isso aqui a gente não pode deixar passar, por quê? Porque uma vez que o cliente encontrou lá a entidade, não, nós queremos que vocês administrem o nosso plano, eles estão entregando para a gente a responsabilidade de fazer a gestão dele. Fazer a gestão dele não é fazer gestão de recursos para dar a melhor rentabilidade. A gente tem que pensar na gestão de forma completa, ou seja, eu tenho que orientar o cliente, eu tenho que passar as alternativas para ele, falar o que é melhor para ele, e outra, a gente também tem que multiplicar isso aqui para dentro dos funcionários do RH. Ou seja, a gente sabe que é difícil, é um desafio grande, mas que não é impossível. Isso vai muito da questão do trabalho, e aí a gente tem que conversar com as patrocinadoras com relação a esse tema aqui. Olha, para mim isso aqui é o mais complicado. Nós não temos uma linguagem simples nesse mercado, infelizmente, e o atendimento. Para você ter ideia, às vezes eu não entendo nem o que os meus atuários escrevem. Eu já escrevo mal. E às vezes eu não consigo compreender o que eles escrevem. E a gente está mandando para fora, para o participante, uma resposta que é altamente técnica. Que às vezes até ele tem dúvida quando responde. Então, a gente tem uma dificuldade enorme. Ontem eu estava numa palestra lá, o que é resgate, o que é portabilidade? Benefício proporcional diferido. Quando você vai tratar isso com o cliente, pelo amor de Deus, onde foi que eu me meti, né? Ou seja, aqui, aí assim, como é que você faz a contribuição do seu plano? Não, você contribui 2% da parcela do seu salário até 15 unidades previdenciárias. Então, o que é 15 unidades previdenciárias? O que é isso? Veja como a gente tem uma complexidade nos nossos regulamentos que dificulta o entendimento do participante em querer entrar nesse negócio. Entendeu? Mas variando 2% da parcela excedente a 15 unidades previdenciárias. Olha aqui as concessões, aqui ó. Renda mensal vitalícia com reversão de pensão por morte, sem reversão, com tempo mínimo de recebimento. Essa é uma linguagem, infelizmente, muito complicada, muito complexa para os nossos participantes. Ontem, na palestra lá que eu ministrei, muita gente tem dúvida, mesmo tendo poucas opções, ele ainda tem dúvida daquilo que ele vai optar. Então, acontece, e aí o cliente chega para a gente, mas aí, você acha que eu deveria aposentar que essa daqui que é 2.900 ou essa aqui que é 3.200? Veja, ele está fixado aonde? No valor.
E aí tem muita gente que acaba optando por uma renda lá que ele está preocupado com o seguinte: se ele ganha 5 mil, tem 2 mil da Previdência e ele quer manter os mesmos 5 mil, aí ele faz a conta, ó, 5 mil, 2 mil de INSS, essa daqui acabou. Ele nem olhou o que ele está optando lá no momento em que ele simula o benefício. A gente pode ter a melhor tecnologia, a gente pode entregar um simulador indo, voltando, brilhando, cor rosa, vermelho, verde, mas uma coisa é fato: se você não conversar com o participante, esquece. Você pode ter a melhor ferramenta do mundo, mas o principal não está sendo atingido, que é o quê? É a consciência daquilo que ele está ofertando. Por exemplo, eu tenho uma preocupação muito grande com os planos CDs, porque a conta vai chegar lá na frente. Por conta de que muita gente optou por renda de 10, 15, 20 anos. Primeiro, para uma pessoa escolher uma renda desse nível, ele primeiro teve que entender de expectativa de vida, né? Então, por exemplo, aos 65 anos, eu espero viver mais quanto? Aí a pessoa vai lá e escolhe 10 anos. Aí completou 75, não tem mais dinheiro. E aí, faz o que agora? Entendeu? Ou seja, e aí, aqui eu trago o João Marcelo, que está aqui também, que é atuário, ele é do IBA, que é o Instituto Brasileiro de Atuário. A gente teve um congresso em setembro, né? Eu achei fantástico. Eles levaram lá para a gente um grupo de teatro que explicava várias coisas sobre previdência, saúde, seguros. Eu achei fantástico. Através de uma peça teatral, eles falaram de muitas coisas que envolvem as pessoas, para entender que quando você paga um seguro, você está pagando um prêmio, que você recebe uma indenização, entendeu? Então, as pessoas, a gente ficou lá impressionado, e eu acho que um desafio nosso aqui é, de repente, a gente pensar no teatro também, para poder explicar essas coisas, da aposentadoria, do benefício proporcional diferido, da portabilidade, do resgate, explicar para as pessoas que tipo de opção ela tem que ter com relação ao seu benefício. Por quê? Porque elas não estão capacitadas hoje, na nossa visão, do que é melhor para elas. E mesmo assim, a gente tem que ter muito cuidado no momento de orientar. Por quê? Porque a sua orientação vai induzir a tomar aquela decisão, e se der alguma coisa errada, ele vai culpar quem? Vai culpar a entidade. Entendeu? Então, esse aqui é um desafio grande. Sinceridade, para mim, é um dos maiores desafios que eu vejo dentro do nosso setor. E eu não sei se alguém viu nas últimas, eu acho que teve umas 2 semanas, teve um presidente de uma entidade fechada que ele falou: a previdência complementar é fantástica, ela só precisa ser simplificada. Então, eu acho que esse é o nosso desafio. Ou seja, conversar com os nossos participantes numa linguagem muito complexa, eles não vão, na maioria das vezes, tomar as melhores decisões. Tá certo? Então, eu acho que aqui, esse desafio também aqui é forte. Agora, para mim, o que deve prevalecer mesmo é a voz do cliente dentro da FPC. Temos que deixar participante assistir os beneficiários patrocinadores do centro da FPC. Gente, às vezes eu falo muito lá na entidade que eu trabalho, e a nossa diretora, uma vez, ela nos alertou com relação a isso. A gente tem que ouvir os nossos participantes, os nossos patrocinadores, porque a gente fica sentado lá atrás do balcão lá do trabalho, a gente fica pensando em coisas mirabolantes, você tem que conversar com esse pessoal aqui. E aí, de repente, o que eu estou colocando lá fora não tem nada a ver com o que eles estão querendo. E aí, de repente, você começa a gastar uma energia, você gastou dinheiro, gastou energia de trabalho, você gastou todo o desempenho das equipes ali, para, poxa, nós entregamos um ponto de um simulador, mas mantendo as necessidades dos nossos clientes. Da mesma forma, a gente vai entregar um produto lá, a gente quer fazer uma alteração do regulamento, aí a gente pensa na alteração do regulamento que vai diminuir o nosso trabalho operacional, mas não olha se aquilo ali vai atender a necessidade do cliente. Então, o que acontece? A gente tem, de alguma forma, trazer para o centro da FPC essa questão da voz do cliente. E aí, pesquisa de satisfação. Na minha opinião, essa é a forma. Por exemplo, eu sou chato, eu já trabalhei no IBGE durante 2 anos. A gente sentiu uma dificuldade enorme em fazer pesquisa, porque as pessoas elas não estão aptas a querer responder pesquisa. Mas, por exemplo, se todo mundo me mandar pesquisa por e-mail, eu vou responder. Se for da minha área ou de qualquer outra área, eu vou passar a minha opinião. Por exemplo, a TAM faz uma coisa muito interessante. Logo após o voo, ela manda que você voou, ela manda uma mensagem para você pedindo para você avaliar como que foi a tua experiência
viajando naquele voo. Então, por exemplo, eu já falei várias vezes de coisas que já aconteceram e já recebi feedback da própria TAM. Como também já recebi feedback de alguns outros serviços que, como hotel, como hospedagem em alguns outros lugares aí. Então, pesquisa de satisfação, isso aqui é que vai te dar o norte, ou seja, a entidade começa a projetar para frente o que ela vai trabalhar de tal forma que ela possa se ficar mais próxima do participante, né? Olha aqui, ó, declaração de pesquisa de satisfação, visão participante, ó. É muito difícil para entender, é muito confuso. Eu tenho a previdência, mas é como se eu não soubesse por que tem. Não sei como funciona. O gerente tentou me explicar, mas é muito difícil. Olha a visão que o participante tem. Geralmente esses planos são cercados de dúvidas. Não sabemos se estamos fazendo a coisa certa. Não consigo entender a maioria dos termos técnicos. Aqui, ó, não conheço ainda. Ó. Entrei agora e tenho dúvidas. Quer dizer, ó, a adesão lá já foi ruim, né? Ou seja, o participante aderiu ao plano e eles saiu de lá com mais dúvidas do que certeza do que ele estava contratando. Né? Ou seja, isso aqui é que tem que dar um norte para que a gente possa trabalhar melhor a questão de puxar o cliente para dentro do fundo de pensão. E outra, ele tem que ter uma sinergia maior que aquela lá, né? Ou seja, participante, patrocinadora e os instituidores. Aqui na visão das patrocinadoras, olha aqui, ó, o comprometimento. Achamos a empresa é bastante comprometida com os clientes, os funcionários são comprometidos e eficientes, pois passam uma certa confiabilidade. Ou seja, quando o cliente te escolhe, ela está projetando aquilo ali, ó. Ou seja, ela está confiando em você. Ó, vemos que a empresa é confiável, achamos que pelos administradores, diretores e presidentes, depois estamos em contato com eles e fazendo reuniões. Ó, quando ele cita que faz reuniões, que está em contato com a gente, então a gente de alguma forma enxerga que a gente está cumprindo o nosso papel no ambiente em que a gente está criando sinergia constante com essas empresas. Mesmo porque, gente, o plano não é nosso, o plano é do cliente, entendeu? Então assim, a gente está ali para administrar. A transparência ética e compromisso dos demais em resolver os problemas que acontecem ou qualquer ocorrência. Ou seja, a visão da empresa é que ela está colocando o plano numa instituição em que ela tem a confiança de que as pessoas vão fazer uma gestão e vão trazer o melhor para os seus clientes. Mas não somente pensando em rentabilidade, mas pensando em rentabilidade, pensando em educação financeira e previdenciária. Tudo isso envolve a questão da visão macro que a gente tem que ter, que foi aquilo que o Ricardo colocou e o que o Lucas colocou também, na questão de que a gente não pode ficar parado esperando alguém tomar posse e depois lá na aposentadoria tomar a decisão de como vai ser. Né? E aqui, a questão da educação financeira e previdenciária. Precisamos cercar nossos participantes, assistidos e beneficiários de informações que impactam diretamente ou indiretamente seu planejamento financeiro de curto, médio e de longo prazo. Eu trouxe experiências nossas aqui, porque eu conheço poucas experiências. A Previ tem uma experiência muito bacana, que quem está próximo de se aposentar, né, Breno? Eles chamam os aposentados, a gente também está querendo implementar isso lá na BB Previdência. A gente começar a tratar quem falta 2, 3, 5 anos para se aposentar. Para a gente começar a passar orientações de como que vai ser a aposentadoria, o que ele vai fazer, quais são as opções que ele tem. Uma coisa bacana que eu vejo que a gente tem o plano Saraprev lá, é o plano CV, mas nas campanhas eles geralmente às vezes dão um incentivo para aumentar, para estimular as pessoas a aumentar a contribuição. Por exemplo, há 2 anos eles estão numa campanha lá que eles entregam, além da contribuição normal, até 2% a mais da contribuição normal. E a gente percebeu que na campanha muitas pessoas aumentaram. Então, por exemplo, tinha pessoas que contribuíam com 3, passou a contribuir 8. Por quê? Porque além dos 6 paritário, que é lá que vai lá é paritário até 6, ela ainda dá mais 2% chegando até 8. Então a gente viu um incremento de arrecadação no plano e as pessoas passaram a enxergar a possibilidade de ter uma renda melhor lá na frente. Então isso aí a gente leva lá. E no entanto é o seguinte, quando a gente vai para as palestras de campanha de revisão, a gente não fala do plano. A gente fala de planejamento financeiro, a gente fala de outras coisas não relacionadas ao plano. Ao plano mesmo a gente deixa para as palestras técnicas que acontecem em determinados horários. E uma coisa bacana que a gente faz lá é porque é o seguinte, a gente tem 1 hora para fazer esse evento. Então é tudo muito reto, tudo muito rápido e assertivo naquilo que a gente quer fazer.
entendeu? Então assim, a gente não perde muito tempo falando do plano, porque do plano a gente tem o manual do participante, a gente tem a internet lá, do acesso lá do plano que ele faz, então lá tem todas as informações, mas na verdade a gente quer ir lá para quê? Para abrir a mente das pessoas, para elas terem o entendimento de que elas têm também que se comprometer com o plano. Não adianta eu atrás de uma rentabilidade boa, mas se o participante está contribuindo com o valor mínimo que é estabelecido no regulamento. E é isso que a gente acontece na maioria das vezes. Muitas vezes eu recebo ligação de participantes, principalmente em campanha de revisão. Não me orientaram, eu deveria ter aumentado o meu nível de contribuição. Agora é tarde, agora eu não tenho mais o que fazer, e aí? Então a gente tenta de alguma forma orientar essas pessoas, principalmente os mais novos. Por exemplo, os mais novos só querem saber de XP, de RICO e de Tesouro Direto, né? Só que eles não entendem que os planos de previdência não aportam nenhum recurso lá. Entendeu? Então eles estão dizendo assim, eu vou ganhar dinheiro lá. Poxa, mas se o plano para cada R$1 que você coloca, a empresa coloca como é que você lá na XP vai ter esse mundo da patrocinadora? Eu não estou dizendo que é para ele não colocar dinheiro na XP, mas a visão dele, dentro de um plano de previdência, está equivocada no sentido de que ele está perdendo a possibilidade de ter recurso também desse lado aqui. Ou seja, não pode focar também principalmente em previdência. Né? Uma coisa que a gente criou lá foi a questão do blog. Né? E aí a gente fala, precisamos falar de revisão de percentual, contribuição esporádica, benefícios em dobro para você. Se a gente não ficar atiçando o participante ou o aposentado a correr atrás das coisas, dificilmente aí vai acontecer o que o Lucas falou. Ele vai esperar lá a idade de 60 anos, 65, e vai pedir a aposentadoria dele. Então, hoje eu acredito que esse aqui é um dos grandes desafios nossos. Por quê? Porque na nossa cultura, há 20 anos atrás, ninguém falava de educação financeira e previdenciária, somente para quem era desse mercado. E outra, a gente também vivia num mercado que, infelizmente, inflação alta, o dinheiro não tinha nenhum valor para você se planejar para frente. Hoje a gente tem. Então, isso aqui é factível. E outra coisa, para a gente pensar que não adianta ter somente o plano de educação financeira de previdenciária dentro do site e deixar lá. Tem que acompanhar, tem que ver se as pessoas estão acessando e a gente tem que ver aí o que pode ser feito para melhorar. Mas, simplesmente achar que colocando lá eu estou resolvendo o nosso problema, a gente está se enganando. Ok? Gente, antes não tinha isso. Mas hoje eu acredito que para nós sobrevivermos nesse mercado, a gente tem que ser multicanal. Ou seja, está no app, está em Facebook, SMS, YouTube, não tem como, porque hoje todo mundo está com o celular na mão. Então, de alguma forma, a gente tem que criar os canais, sempre lembrando, a gente tem que respeitar o grupo de pessoas que estão dentro do plano. Pessoas que hoje estão aposentadas, que já estão com 75, 80 anos, que se aposentar e estão há muito tempo recebendo benefícios, não necessariamente poderá ser um grupo que vai estar dentro desses canais aqui. Então a gente tem que analisar como a gente fazer com que essas pessoas passem a ter realmente sinergia com a gente. Tá? Então, ou seja, o Facebook, a empresa criou o Facebook, eu não tenho Facebook. Eu não tenho Instagram nem Facebook. Então, assim, a empresa ainda não enxergou dentro, tá? Então, assim, eu não acesso o Facebook, não tenho conta no Instagram. Então, é o seguinte, se a BB Previdência está se relacionando comigo com esses dois canais, ela ainda não vai me pegar. Por quê? Porque ela vai ter que procurar uma outra alternativa para me encontrar. Ou seja, porque eu não sou adepto àqueles dois canais ali. O YouTube hoje é muito forte, a gente vê muito se você colocar lá previdência, financeiro, tem muita gente falando muita coisa boa no YouTube, entendeu? Agora, muito cuidado. Qual o problema? O problema é que existe um certo direcionamento, uma certa indução das pessoas a seguir um pensamento daquilo que está sendo exposto. E na maioria das vezes a gente percebe que quem está fazendo esses vídeos deveria pensar de uma forma isonômica, ou seja, de dar uma orientação, mas não induzi-la a determinado tipo de produto. Entendeu? Por quê? Porque isso eu acho que tem que ser uma questão pessoal. Ou seja, o participante, o assistindo, quem quer que esteja vendo, ele tem que ter a capacidade de poder ver o que é melhor para ele. Por exemplo, ontem teve uma pessoa que chegou para mim e falou assim: olha, o meu gerente do banco orientou a pegar o meu FGTS e colocar num produto lá, e eu coloquei.
Esse que produto é esse? Ela falou, mas é aderente a você? Agora você me deixou na dúvida, eu não sei. Então, assim, ela se aposentou pelo INSS, e aí quem é aposentado pelo INSS, o dinheiro da FGTS já cai direto na conta dela. E aí o gerente da conta viu aquele dinheiro caindo todo mês, e aí já orientou o cliente a comprar um produto que é o que ele tem que bater meta no banco, que não tem nenhuma sinergia com a necessidade dela. E, por incrível que pareça, ela estava contribuindo no plano de previdência com um percentual mínimo, ou seja, ela poderia estar pegando esse recurso que está indo para um produto que não tem nada a ver, e ela poderia direcionar para o plano de previdência dela, que ia alavancar a contribuição da patrocinadora. Aí ela falou para mim ontem, eu vou conversar com o meu gerente, né? Eu arrumei um problema para ela, né? E para o cara lá também, né? Do gerente, né? Mas eu não acredito que a gente consiga fugir disso daqui. Aparecerão novos canais, novas tecnologias. Aqui, ó, o SMS é fantástico. Eu acho fantástico por quê? Porque você interage, né? Você pode fazer o workflow de várias coisas. Muitas entidades fechadas já estão trabalhando essa questão, principalmente quando chega documento para concessão de benefícios, pagamento de resgate, portabilidade, eles fazem um workflow e aí o participante vai via SMS receber informação de como está seu processo. Eu sei disso porque lá na nossa entidade a gente faz isso para o resgate, né? Assim, foi uma ferramenta e a gente recebeu vários elogios porque era uma coisa que não existia antes. Né? Só vendendo peixe aqui, hoje a gente já faz hoje a Previdência ela já faz uma retirada de patrocínio de forma totalmente eletrônica, sem papel. Nós, né, Adriana? Nós implementamos agora uma retirada de patrocínio com 1.300 participantes. O processo é todo digital. Todo digital. Entendeu por quê? Porque como a gente é uma empresa multipatrocinada, você controlar 1.300 pessoas mandando papel todo dia lá e fazer o pagamento do resgate lá da portabilidade é muito complicado. Então, assim, isso que está acontecendo hoje exige da gente uma visão de que a gente tem que modernizar nossos processos. Eu vejo que as entidades fechadas ainda têm muita dificuldade com isso, mas a gente tem que entender o seguinte: qual é o nosso público? O nosso público trabalha nessa visão ou nessa outra aqui? É isso que a gente tem que olhar lá para dentro das nossas entidades e verificar como fazer, né? O que eu falo? Olhe dentro da sua entidade. E aqui, que é deixa eu esquecer o meu último slide. Gente, eu não vejo hoje, eu não consigo ver entidade fechada de forma isolada. Para mim, hoje, além do multicanal, a gente tem que pensar em multiproduto. Como a gente está falando de experiência do cliente, o cliente comprou um carro exige seguro, um carro exige, por aí, questão de oficinas credenciadas. Eu acho que, de alguma forma, as entidades fechadas elas vão ter que pensar em se agregar a esse tipo de plataforma. Eu trouxe isso por conta principalmente de uma palestra que eu vi. Quem fala muito isso é o rapaz da postagem, o nome dele é Glauco, né? O Glauco. Ele traz muito isso é muito forte. Não tem como hoje, a gente, principalmente nos planos CDs, plano BD não, né? Plano BD está dado, não, o benefício não, você não tem muito o que fazer. Mas quando a gente quer fidelizar o cliente, né? Que é aquela visão que o Lucas colocou, né? Agregar, a gente vai ter que também agregar outros tipos de produto. Se a gente quer viver a experiência do cliente dentro da nossa entidade, a gente precisa que os participantes, que eu consiga proporcionar para ele, né, uma plataforma ampla com previdência, com seguro, com consórcio, convênio com farmácias, lojas. A gente está no projeto da Abrapa, que é a Conect, né, disponibilizar lá várias empresas lá que podem prestar algum tipo de serviço para as entidades fechadas. Mas eu acho que a coisa ainda é muito maior, entendeu? Ou seja, para mim, a questão do multiproduto, ela é importante por quê? Porque você vai poder fidelizar o cliente. As entidades hoje que tem só o cliente como único produto previdência, dificilmente ela vai ter a capacidade de segurar principalmente os planos instituídos. Por quê? Porque o instituído, todo mundo está lançando plano família, né? Ou seja, eu estou entendendo que essa coisa vai explodir de tal forma, e aí a entidade que entregar o melhor serviço, né? Ou seja, o melhor produto, entregar o melhor atendimento, ela vai conseguir segurar o cliente lá dentro dessa entidade. Mas caso contrário, a gente pode ter aí também uma questão de migração dos participantes de várias entidades aí, e aí a gente vai começar uma guerra entre a gente que nem acontece na Previdência Aberta.
entendeu? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado para que esse mercado aqui não seja um mercado que destrói valor, tá? Então, a gente tem que ter a consciência de que, assim, não, ele tem um plano de previdência comigo. Mas, por exemplo, eu sou uma entidade fechada ligada a uma instituição financeira, que é o Banco do Brasil. Então, por exemplo, para eu partir para aquilo ali, tem complexidade, mas para mim seria mais fácil pelo fato de que o Banco do Brasil, ele oferta esse tipo de produto, né? Agora, e as entidades que não estão ligadas a instituições financeiras? Como que elas podem, de alguma forma, viabilizar isso aqui? A gente sabe que, por exemplo, a Sistel tem um clube de vantagens, né? A gente também colocou um clube de vantagens também. Então, aumentando esse leque de possibilidades de produto para que os participantes enxerguem a entidade não somente na visão do produto de previdência. Não, mas eu tenho um consórcio que está ligado lá, eu tenho um seguro. A gente tem que passar a oferecer esses outros serviços. Isso no mundo de hoje é chamado de internet das coisas, né? Ou seja, muito difundido aí, que, por exemplo, fala-se muito na questão de você chega na sua casa, por um comando lá, tudo vai funcionar, e aí a gente vai eleger que tipo de empresa vai ser responsável por esse tipo de coisa. Então, no fundo de pensão, a gente tem que pensar de alguma forma em criar essa questão de agregar valor também para os participantes. Ou seja, além de tudo aquilo que o Ricardo falou, pós-aposentadoria, né, a gente tem um trabalho agora que é o antes da aposentadoria. É fazer essa pessoa chegar lá e ter a certeza que ele vai estar feliz com tudo aquilo que ele construiu. A gente está fazendo um trabalho lá na BB Previdência e a gente ficou sabendo que teve um participante, foi um único caso, em que ele, mesmo depois de aposentado, aí ele colocou no testamento dele que ele gostaria de deixar tudo que ele acumulou para aquela instituição que mais deu assistência para ele na velhice. Ele deixou o dinheiro para uma entidade fechada, todo o patrimônio dele. Ou seja, o cara ali enxergou que a entidade foi a maior coisa, a melhor coisa para ele na velhice. Então veja como e assim, da mesma forma como tem outra, por exemplo, a presidente do Bradesco já disse que vai deixar tudo para uma empresa de caridade, né? Uma das detentoras lá do patrimônio. Então assim, veja que essa questão de a pessoa enxergar a entidade fechada como seu porto seguro, isso eu acho que é um desafio que a gente tem hoje, porque hoje a gente só trata muito o nosso participante como uma pessoa que vai se aposentar pelo plano, que vai ter uma renda, que a gente vai dar sustentabilidade a longo prazo. E aí eu acho que merece a gente pensar no seguinte aspecto: eu tenho que agregar valor para ele, eu tenho que dar um monte de canais para ele acessar, eu tenho que ter uma interação com ele maior, eu tenho que criar uma linguagem simples. Por quê? Porque nesse mercado, vou ser sincero, a gente consegue reter muita gente porque a gente é um mercado cativo, a gente não é um mercado que concorre com o mercado lá fora. Porque se nós concorrêssemos com o mercado de previdência aberta, nós já estaríamos perdendo de lavada, porque nós, como entidade fechada, nós não temos aquela coisa do comercial. E o fato de sermos entidades sem fins lucrativos não quer dizer que a gente não tem que pensar no negócio, né? Sabemos as nossas limitações orçamentárias, sabemos que temos PGA que é reduzido, a gente não tem tanta grana para investir, mas a gente tem que ser criativo. Ou seja, a gente tem que, de alguma forma, criar condições para que o participante e assistidos e patrocinadores e distribuidores enxerguem a entidade fechada um porto seguro. E sempre lembrando, a cada dia que passa é mais regulamentado e a nossa receita diminui mais com relação à gestão de plano. E aí está o grande desafio de nós virarmos isso para quê? Para que a gente não fique somente vinculado à regulação e esqueça de crescer como uma entidade fechada, né? Para trazer um porto seguro aí para os nossos clientes. Acho que era isso. Eu acho que a gente realmente precisa pensar, fala-se da disruptura, mas a gente tem que levar em consideração que a disruptura não é mudar o processo do dia para a noite. A gente tem que trabalhar de forma categórica, de forma cadenciada, em doses homeopáticas. Não adianta a gente querer agora pegar todos os nossos sistemas aí, automatizar tudo, sem olhar o cliente. Não adianta a gente achar que está fazendo o melhor para o cliente sem ouvir o cliente, né? Então, o desafio aqui é grande. Como o Lucas Lee falou, a responsabilidade é nossa. É nossa em que aspecto? A partir do momento que a empresa nos escolhe
para ser administrador do seu plano de benefícios, a gente tem que dar o retorno não só financeiro, a gente tem que dar o retorno em todas as direções, da forma como a geriatra lá colocou muito bem, que a gente tem que cuidar da pessoa durante toda a sua jornada dentro do plano de previdência, ou seja, não nos limitarmos somente no benefício de aposentadoria. Era isso que eu gostaria de falar para vocês. Obrigado pelo convite, agradeço a oportunidade do evento e eu achei fantástico, né, pelo protagonismo, porque realmente todo dia a gente conversa sobre isso nas nossas entidades. Muito obrigado. Parabéns pela palestra, Roberto. Obrigado. Em nome da comissão, agradeço muito pelo atendimento ao nosso convite. Vou passar para as perguntas. Alguém gostaria de começar fazendo uma primeira pergunta? Marco, eu estou aqui só para ajudar quem quiser levantar a mão. Então, enquanto o pessoal pensa, vê uma pergunta do Facebook interessante aqui. Roberto, você comentou que não tem Instagram e Facebook, então a pergunta veio para você. Quais os canais de relacionamento pegariam você como palestrante, já que você não tem o Instagram e o Facebook? O que você acha? O que te pega mais? Hoje, Bem, hoje eu tenho o SMS e tenho o e-mail. Lembrando que, por exemplo, nós não usamos o e-mail corporativo para receber mensagens do plano. Mesmo porque o Banco do Brasil ele trava esse envio de informação para a gente. Então a gente usa o e-mail pessoal. Eu uso como ferramenta mesmo, pelo fato de não me identificar com as redes sociais, nada contra, mas o SMS ele me ajuda. Por quê? Porque nos processos, a BB Previdência geralmente ela tem um trabalho lá que semanalmente eles soltam informações, mas não é só para SMS. Ela solta para todos os canais que ela trabalha. E aí, um canal ela me pega, qual? Dois, né? O e-mail e o SMS. Né? O SMS é interessante, por exemplo, eu lembro de uma experiência muito boa no ramo de saúde. Quando eu contratei um plano de saúde para minha filha, eu recebi por SMS um link em que eu estava validando a contratação do plano de saúde. Eu achei fantástico, porque eu não precisei simplesmente preencher nada e de repente chegou uma mensagem para mim, somente com o telefone, né, pelo telefone, e eu validei a compra do produto. Né? Uma outra experiência que eu tive há pouco tempo eu fechei o meu seguro de carro pelo WhatsApp. Outra ferramenta que algumas empresas estão usando. Por exemplo, veja o seguinte, a empresa que alterou o meu seguro de carro pelo WhatsApp é a empresa que conversa comigo somente quando debita o meu plano de previdência no mês e faz o benefício fiscal lá no final do ano. Então, assim, hoje o WhatsApp, eu falo muito lá na BB Previdência, eu gostaria muito que a gente fosse para essa plataforma, porque eu entendo que hoje muitas pessoas, mas assim não é muito não, eu acho que para não dizer 100%, acho que 99,99% das pessoas usam o WhatsApp diariamente. Né? Já existe uma mudança que o Facebook agora vai lançar mídia, né, dentro do Facebook e tudo mais, então eu acho uma grande oportunidade para a gente chegar no participante, tá entendendo? Por quê? Porque, como eu falei, o site, eu acho complicado. Assim, a gente tem, né? Todo mundo tem um site do seu plano, mas assim, a pessoa está com o celular. Primeiro, o celular não ele não tem uma interface boa para o site, o número expressivo de redes que você pode optar, você só pode fazer a simulação no site do seu plano. Bom dia a todos. Obrigada. Sei que você já falou algumas alternativas, né, que poderiam ser tomadas pelas entidades ou pelos patrocinadores, mas que mais alternativas, né, poderiam ser tomadas pelas entidades e patrocinadoras de forma que os participantes, assistidos e pensionistas ficassem mais envolvidos com o plano de previdência no cenário atual? Olha, a gente tem um dificultador aí que realmente dentro das nossas entidades a gente não tem pessoas que lidam com os dados. A gente tem muitos dados. Por exemplo, você clica em qualquer site na internet, de repente já está chegando várias coisas para você, né? Através do teu perfil, você começa a receber e-mails. Se você viu
site lá que é o de aluguel do Airbnb, ou qualquer outro site que você entra, rapidamente ele te dá uma resposta e te já começa, inclusive, a olhar outros serviços. Eu acho que talvez um desafio que a gente tenha é ter um profissional de análise de dados dentro da entidade, porque, como eu te falei, eu não posso tratar por comunicação, a Dada sabe muito bem, a gente não trata a mesma comunicação com o assistido e com o participante. E o participante que está com 20 anos, a comunicação para ele é totalmente diferente do participante que está com 40 anos. Entendeu? Então, assim, ontem na minha palestra eu falei, gente, previdência é coisa de jovem, não é coisa de velho. Entendeu? Ou seja, você só faz previdência quando você está jovem. Depois que você já passou 20, 30 anos, perde sentido. Entendeu? Então, assim, eu ter que direcionar a minha comunicação voltada para que as pessoas possam interagir mais. Entendeu? Agora, sim, eu não posso simplesmente focar somente na questão de aposentadoria. Por exemplo, gosto muito das palavras do Glauco, quando ele fala, a gente tem que lidar com saúde, a gente tem que lidar com bem-estar, a gente tem que lidar com outras coisas além do plano. Por quê? Porque se você se restringir somente ao plano, a tua comunicação ela não vai ser efetiva. De repente, o que você vai ouvir é, tira meu endereço de e-mail da tua lista de correspondências, eu não quero mais ouvir esse tipo de assunto. Nós temos isso lá na entidade, entendeu? Então, assim, infelizmente tem pessoas que não querem nenhuma sinergia com você, e você tem que saber respeitar a opção dele lá de não querer receber. Mas eu acho que a gente tem que saber tratar os dados que nós temos na entidade para tentar entender a jornada do cliente, a experiência do cliente ao longo do tempo do plano, para que a gente possa fazer comunicação assertiva para cada grupo de pessoas. Entendeu? Tem mais uma pergunta aqui. No âmbito da educação financeira e previdenciária, como é que a gente pode fazer para medir o interesse desse assunto pelas pessoas e o reflexo no plano de previdência? Olha, hoje geralmente as empresas elas só avaliam o quanto tem de acesso, né? Só que a gente não vê o reflexo disso no plano de previdência. A gente só percebe mais nas campanhas de revisão de percentual. Por quê? Porque a pessoa vai olhar aquilo que ela está contribuindo, poxa, por isso que eu falo, para mim, a grande sacada, principalmente na aposentadoria, para quem está nos planos CDs, é falar de expectativa de vida. Gente, a gente tem casos lá de pessoas que estão se aposentando com 60 anos e resgatando todo o recurso em 5 anos. Ou seja, será que ele está no produto certo? Eu acho que não, porque assim, o nosso mercado é pagar aposentadoria por um longo prazo. E quando eu tenho um participante sacando todo o recurso que ele acumulou em 20, 30 anos e 5 anos, aí eu falhei. Sobre que aspecto? Eu não entendi que aquele cliente ali, ele tinha talvez um outro propósito, que talvez não fosse aquele tipo de plano, entendeu? Então, eu acho que falta mais, por exemplo, a minha filha, eu acho que hoje já está no MEC, né? O MEC já existe. A minha filha, ela tem aula de educação financeira, né? Questão de saber como lidar com dinheiro, essas coisas, parece que é uma obrigação do MEC. Eu achei fantástico isso. Parabenizei a escola lá pelo trabalho. E hoje, por exemplo, a minha filha ela tem dimensão, claro que eu restringo algumas coisas, né, que eu não sou bobo, porque se eu deixar aberta ela vai, o céu é o limite, mas assim, ela entender se ela pode ou não, se aquilo é necessário ou não naquele momento. Ou seja, então isso você ensina de criança. Depois que a pessoa já está formada, dificilmente você vai mudar esse conceito na cabeça dela. Mas, para a gente refletir isso, é o seguinte, é um trabalho constante de quê? De informações de que a pessoa está se endividando, a pessoa está comprando um objeto que não é necessário para aquele momento. Então, pensar, direcionar a vida financeira dele, não é direcionar para o plano de previdência. Entendeu? É o conjunto, a gente não pode pensar de forma pontual. Lucas Nóbrega, da Prevpai. Eu tenho duas considerações, né? Eu ainda vejo que muita entidade de previdência, na hora de comunicar com o participante, manda um e-mail para ele ainda com caro participante. Pô, se eu sei o teu nome, devia mandar caro Marcos, é um prazer ter você aqui. Personalizar a comunicação, ou seja, a gente quer aproximar o participante, o nosso cliente, da entidade. Tem muita entidade que tem esses dados, a gente tem
que a gente chama de Big Data dentro de casa, o cadastro dele, a vida dele, né? Está ali no coração da entidade, dentro da base de dados. Eu tenho que fazer uso dessa base de dados com inteligência, transformar essa base de dados não só em dados, mas em informação e conhecimento para dentro da própria entidade, né? Então, essa é uma consideração que eu queria fazer. Agora, uma pergunta ela é mais difícil. Como é que a gente atinge? Eu vou fazer campanha de revisão num plano em que chega lá e diz o seguinte: vem cá, se eu resgatar eu levo o quê? Se eu não levo nada. Então, como é que eu vou entrar nesse plano? Quer dizer, a pessoa trabalhou 10, 15, 20 anos na empresa, a empresa contribuiu de certa forma para ele desempenhou suas funções lá, agregou resultado para a empresa, e no momento em que ele vai mudar de empresa, e a empresa lá não tem, se tiver um plano, aí você chega para o participante lá, o menino já fala assim: não, você vai resgatar, ou não, eu quero montar um negócio, não, você só resgata o que você colocou, então para mim não serve, tá entendendo? Então assim, hoje, o que nós recebemos muito das patrocinadores como demanda é de alguma forma proporcionar que ao longo do tempo, dado que essa geração é uma geração que não fica muito tempo nas empresas, ela de certa forma tem direito a parte daquilo que a patrocinadora aportou em seu nome. Então assim, tanto que, por exemplo, eu só vou chover uma olhada, eu chego lá, eu sou trucidado na palestra, porque, você quer me vender um produto que na hora que eu sair e quiser resgatar, eu não vou levar nada, eu não vou entrar no produto. Entendeu? Então, assim, você tem que ter alguma forma, aí é aquilo que eu falo do multiproduto. Por exemplo, se ele tem um carro, eu disse assim: cara, mas se você compra se você está no plano, você agrega isso aqui. Pô, bacana, eu tenho um carro, tem oficinas, tem. Pô, mas você tem. Você quer comprar um imóvel? Eu tenho um consórcio. E de repente você começa a pegar. É aquela questão, muitos podem até criticar, mas achar que é a visão de uma instituição financeira e tudo mais. Mas na verdade é o seguinte: por exemplo, hoje eu tenho quase todos os meus produtos no único lugar. Por quê? Porque ela me oferece tudo que eu preciso. Então por que eu vou olhar para o lado? Tá entendendo? Agora, se eu tiver somente um produto, aí fica mais complicado. A gente sabe que sendo entidades singulares, que tem personificado a forma de agir dela, dificilmente você vai conseguir agregar isso. Mas a gente tem que pensar de alguma forma de trazer isso para dentro. Por exemplo, um dos projetos do nosso CT é o culto de vantagens para todas as entidades que estão aqui e a gente poder espalhar pelo Brasil inteiro. Porque a gente acredita que isso não é bom somente para algumas entidades, é bom para todo o mercado. Entendeu? Então a gente está com visão de mercado, a gente não está com visão de região centro-oeste, centro-norte, entendeu? Então essa é uma dificuldade. E outra, tem que convencer. Eu lembro das palavras do Karnal, né? É que nem tomar banho todo dia, se bem que tem gente que não toma banho todo dia, mas o fato é o seguinte: ele fala que você tem que tomar banho todo dia, é aquilo ali que você vai colocando. Então assim, você tem que ser persistente. Uma coisa que eu acho muito bacana é o seguinte: tem planos que fazem campanha de revisão de percentual de 6 em 6 meses. Eu acho fantástico. Pode dar trabalho pra gente, mas eu acho fantástico. Só que aspecto, você nunca está longe do grupo. Quando você já coloca um ano é muita coisa. Por exemplo, lá na BB Previdência a gente fala que responde uma demanda de 5 minutos. Mas eu pelo menos no meu grupo, a gente não trabalha para isso. A gente trabalha para responder no outro dia depois, porque isso depende da demanda. Mas o fato é, quem quer esperar um ano para poder tomar uma decisão? Se tudo já aconteceu, é mais complicado. E hoje você tem a tecnologia a teu favor. Eu concordo que tinha que ser um ano, por quê? Porque vinha 1000 fichas de alteração de percentual, você tinha que botar um empregado lá para digitar lá todos os, ou então fazer um upload de arquivos, e a gente está trabalhando para que hoje no próprio app ele já possa fazer a sua alteração. Entendeu? Então assim, eu estou dando uma ferramenta para que ele possa ser ele que vai definir o que ele vai fazer com o plano dele. Agora sim, nós temos que pensar em planos de previdência mais simples que eu quero colocar e, de certa forma, que seja interessante para ele no aspecto seguinte: por exemplo, você estaria num plano que se você passasse 20 anos você não teria direito a nada da patrocinadora? Porque assim, a gente fala, mas ele tem a portabilidade, mas a gente sabe muito bem que tem a portabilidade, ele vai poder resgatar nunca de entidade fechada, pelo menos é o que está na norma, não necessariamente é o que acontece. Mas se ele não pode resgatar o recurso, aí ele porta para um outro lugar, achando que vai resgatar lá, não resgata, aí converte numa renda, ele fica engessado numa coisa que é o que ele não queria. Então é isso que eu acho que a gente tem que evoluir para que a gente possa seduzir. E outra coisa, para mim vai lá na adesão do participante. Por exemplo, tem alguns patrocinadores que querem que a gente participe do programa de integração deles,
Mas nós temos lá falar do plano, não eles. Por quê? Porque às vezes, como ele tem dificuldade, a pessoa da RH em falar do plano, aí o que acontece? Na hora que o parceiro perguntar, e aí, meu modelo é o progressivo ou regressivo? Aí, não, eu não sei não, então eu volto aí depois. Perdeu